Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje vamos fazer a segunda parte da entrevista com Celso Pancera, na nossa pauta, iniciativa Ciência e Tecnologia no Parlamento. Fique com a gente volta já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, na segunda parte da entrevista com Celso Pancera. Celso, que hoje é diretor-presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia e Inovação de Maricá, também secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento. Foi ex-ministro de Ciência e Tecnologia, também presidente da FAETEC. Celso, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa com a gente. É um prazer muito grande tê-la aqui com a gente, conversando sobre ciência e tecnologia e inovação. A gente que tem presenciado justamente a importância com que esse tema tem sido tratado recentemente, em particular aí, com a interiorização desse processo no estado do Rio de Janeiro. Mas hoje a gente vai falar sobre o que é a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento. Que movimento é esse? Que instituto é esse? Qual a importância desse instituto na defesa da ciência e tecnologia nacional? Seja bem-vindo. Prazer estar com vocês novamente, você com a tua equipe, todos aí da TV Petrópolis, né? A Ciência em Movimento é um programa aí já com anos de resistência em defesa da ciência, né? Passa o tempo, mas Márcio está aí com o programa, a Leila na produção. Muito legal isso. É importante você manter essa chama aí. Pois bem, o ICTP, que é a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, é uma coalizão de entidades que defendem ou que atuam na área da ciência, da tecnologia e da inovação em todo o Brasil. Essa coalizão, né, ela tem um comitê executivo que envolve 8 grandes entidades nacionais da ciência, né? A começar pela Academia Brasileira de Ciências, que é a ABC, que tem mais de 100 anos de existência, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que tem mais de 70 anos de existência, a Andifes, que reúne os reitores das universidades federais, o CONIF, que reúne os reitores dos institutos federais de ensino, a CONFAP, que reúne as fundações estaduais de pesquisa, como aqui no Rio de Janeiro temos a FAPERJ, né? Cada estado tem sua fundação e eles têm uma confederação nacional. O CONSECT, que é um conselho que reúne todos os secretários estaduais de Ciência e Tecnologia do Brasil,
né, também é de âmbito nacional. Tem o Instituto dos Municípios Humanos, Inteligentes e Solidários, que é uma organização vinculada à Federação Nacional dos Municípios. O Confies, que reúne as fundações de apoio à pesquisa, né, também. Então, essas entidades, eu ajudei a coordenar e a organizar esse movimento. Em fim de 2018, decidiram organizar a ação da ciência, da tecnologia e da inovação lá no Parlamento, na Câmara de Deputados e no Senado. E me convidaram para ser o secretário executivo, né, desse movimento. E nós organizamos o movimento, então nós temos um pequeno estatuto, reuniões regulares desse comitê executivo, e nós organizamos as pautas, né? Sempre que tem projetos que tramitam na Câmara ou no Senado, que envolvam a questão de inovação, de ciência e tecnologia, a gente toma uma posição, sugere o voto para os parlamentares, as lideranças partidárias. Eventualmente também a gente sugere iniciativas, seja projetos que a gente considera que a legislação brasileira não conclui, não envolve, né, determinado assunto, a gente também sugere projetos, né? E, por exemplo, agora nesse período aqui do Covid, né, da pandemia, mesmo a gente atuando à distância, Senado e Câmara fazendo reuniões virtuais, nós tivemos participação em diversos momentos, né? Praticamente todas as medidas provisórias, os projetos de lei que foram aprovados no Senado, que de uma forma ou de outra tratava de pesquisa, de iniciativas para a área de saúde, nós tivemos alguma forma de participação, ajudando na análise, sugerindo emendas, modificações nos projetos de lei, nessas medidas provisórias, né? Ou seja, mesmo com essa distância, nós tivemos uma atuação muito intensa nesse processo, né? E cada vez mais o próprio parlamento tem assim, reforçado isso, né? Procurado a ICTP para tomar posição, para ajudar na tomada de posição ou de decisões e orientar os votos dos parlamentares em Brasília. É uma iniciativa muito interessante, muitos países já têm isso há muito tempo. Portugal tem uma experiência muito antiga. Nos Estados Unidos, o parlamento ele se apoia muito em iniciativas desse jeito para tomar decisões, né, no orçamento e em leis. Diversos países da Europa também possuem iniciativas assim, desse tipo, né? E aqui no Brasil, então, nós temos agora, foi lançada, né, oficialmente em maio de 2019, essa organização. E eu tenho a felicidade, né, de ser o primeiro secretário executivo a organizar a atuação, né, essa ação da ICTP. Celso, a gente tem visto aí ao longo desses últimos anos uma mudança muito grande na política na área de ciência e tecnologia, inclusive a questão dos fundos, das bolsas. E como é que o ICTP tem atuado em cima dessa questão, né? Como é que tem atuado em cima das bolsas, do corte das bolsas, a tentativa de acabar com alguns fundos de fomento e de pesquisa no Brasil? Como é que o ICTP tem atuado para ressaltar a importância da ciência no Brasil, no parlamento? Então, isso é uma luta assim, muito árdua, né, nesses últimos 2 anos. Né? O novo governo brasileiro, porque a ciência, Márcio, você sabe, ela precisa de continuidade, ela não resolve as coisas num tempo curto, né? Tudo na ciência, na produção de conhecimento, na produção de pensamento, isso demanda muito tempo, muito investimento, muitos recursos, muita continuidade. Né? E isso vem acontecendo no Brasil num crescente. As primeiras experiências unificadas nacionais nesse setor dos anos 50, 1951, a partir daí que começou com a fundação do CNPq, né, que começou a ter uma política nacional de ciência no Brasil. Depois veio a CAPES, a fundação da CAPES,
depois o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, criação no fim dos anos 80, no governo do Sarney, né? Veja como o estudo é muito recente do ponto de vista histórico, né? E o Brasil vem crescendo muito nesse processo, né? O Brasil saiu, Márcio, você sabe disso, mas as pessoas que nos assistem talvez não, mas o Brasil saiu da 21ª posição em produção de textos, né, de artigos científicos no mundo, para 13º, num lapso de 10 anos. Né? Isso é muito investimento. E o que aconteceu? De 2017 para cá, houve um corte muito drástico nos orçamentos da pesquisa brasileira. E a ciência, ela necessariamente tem que ter engajamento do poder público, né? Porque a iniciativa privada, ela até sabe pegar a descoberta da ciência básica e transformar em produto e riqueza, mas ela não investe muito em ciência básica, né? Então, o que aconteceu? O país vinha num crescente, né, brilhante, assim, do ponto de vista do crescimento dos investimentos em ciência, e de repente um corte abrupto de 2016, 17, 18, 19 e 20, uma lástima, né? Um corte total. Então, ano passado, você tem uma ideia, chegou no mês de setembro e o MEC, o CNPq, que é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, não tinha dinheiro para pagar as bolsas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Né? São, na época, 84 mil bolsistas vinculados a programas de pesquisa das universidades brasileiras. Né? E assim, um valor pequeno diante do que é o orçamento da União. Então, essa luta foi uma luta muito grande. Na época, tinha uma polêmica sobre o que fazer com um fundo de 2 bilhões de reais apreendido na questão da Lava Jato. E a nossa ação em Brasília, junto ao parlamento, nós conseguimos, junto com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que ele levasse essa demanda para o Supremo Tribunal Federal, e o STF pegou 250 milhões de reais na época e colocou no CNPq, o que salvou essas bolsas até o fim de 2019. E nos deu tempo para articular, lá no parlamento, na Câmara e no Senado, um orçamento mais adequado para 2020. Então, esse ano, note, não faltará dinheiro para as bolsas já existentes. O outro problema é que o governo não tem lançado editais de novas bolsas, né? Mas isso é um outro assunto que nós estamos atuando agora, né? Que o Brasil está perdendo muitas bolsas e o que está acontecendo? Aqueles jovens mais brilhantes que nós investimos no ensino básico, né? Depois ensino médio, depois da graduação, que agora chegaram na hora de fazer mestrado, doutorado e pós-doutoramento, estão indo para o exterior para complementar seus estudos e ficar produzindo conhecimento fora do Brasil. Você pode ver aí, tem notícias recentes agora do coronavírus aí, quantos cientistas brasileiros estão na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, produzindo conhecimento lá e não aqui, porque aqui eles não têm condições não têm recursos, né? Então a nossa ação no parlamento tem sido nesse sentido, de conscientizar e debater com os parlamentares a importância da ciência e que o Estado, o poder público, assuma como uma tarefa sua o financiamento da ciência básica. Celso, a gente vê essa questão do poder público, isso também eu ressalto sempre bastante, que, como você destacou também agora na entrevista, a importância do poder público puxar, vamos dizer assim, a inovação. Um dos pontos justamente é o governo federal, o outro é os governos estaduais e os municípios. Como é que essa iniciativa tem atuado junto aos estados? Ela tem tido alguma relação com os estados no sentido de ajudar os estados e aos municípios também, eventualmente, em como usar o novo marco legal, como transbordar essas questões que estão sendo discutidas no parlamento, para o Estado, para os municípios, como é que isso tem acontecido dentro da iniciativa de Ciência, Tecnologia e Inovação do parlamento? Na última reunião que nós fizemos do Comitê Executivo, foi agora no mês de maio, uma reunião até recente, nós discutimos de começar a incentivar iniciativas, ações desse tipo nos parlamentos estaduais, né?
Santa Catarina já tem um princípio de um movimento assim das entidades científicas lá de atuar sobre a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Aqui no Rio de Janeiro a gente participou também de alguns eventos, mas não é uma coisa ainda organizada, algo orgânico, né? Mas a gente tirou como um desejo nosso e uma ação nossa, os principais estados, a gente incentivar com que tenham ações desse tipo também junto às Assembleias Legislativas. Agora, você levantou uma coisa bem interessante, né? Aí em Petrópolis, você atuou durante muitos anos junto ao poder público na questão da lei de inovação. O Brasil não descobriu ainda, e os prefeitos particularmente não descobriram ainda, que a gente pode, a partir dos municípios, ajudar muito a ciência brasileira e a inovação brasileira. Os municípios gastam muito dinheiro comprando soluções, né? Por exemplo, agora aqui nessa questão da paralisação da educação básica, do ensino fundamental, que é a atribuição dos municípios. Muitos municípios lançaram editais de emergência para comprar programas prontos para ensino à distância, para que seus alunos não percam o ano. Isso é uma típica iniciativa que um município pode lançar um edital, com fôlego, com tempo, claro, e produzir um sistema dentro da sua cidade, desenvolver a indústria de produção de conhecimento, de software, dentro dos municípios, né? Outra coisa muito comum, a questão da gestão dos hospitais, da rede pública de ensino, é um caos muito ruim, muitas vezes não é nem falta de dinheiro, é falta de gestão. Pô, lança um edital comprando produtos produzidos dentro da cidade de inteligência para controlar a saúde, para produzir pequenos equipamentos, né? Produção de merenda escolar, por exemplo, dá para fazer, dá para criar sistemas de coleta de lixo seletivo, tem tantas coisas, né, que os municípios podem, Márcio, fazer. É fazer uma legislação adequada, tem que criar um fundo municipal de ciência e tecnologia, depositar ali dinheiro, ou mesmo quando vai para Brasília pedir apoio para os parlamentares, ao invés de pedir dinheiro só para a saúde, para a educação, fala, pô, deputado, coloca um dinheiro aqui, 500 mil reais, 1 milhão de reais, as suas emendas no nosso Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, 1 milhão de reais no Fundo de Ciência e Tecnologia, uma cidade como Petrópolis, por exemplo, se for feito ao longo de 10 anos esse investimento, muda a capacidade, a história e a estrutura econômica da cidade, gerando empregos de alto valor, de altos salários, né? Gerando uma economia de alto valor agregado, e mais do que isso, retendo a juventude dentro do município. O que acontece? Os jovens do interior vão para as grandes cidades, por quê? Porque não vem perspectiva na cidade do interior. Então, essa é uma pregação também que você faz, eu também faço muito, né? Que é que os municípios assumam, né, essa tarefa de financiar o conhecimento, a produção de inovação dentro dos seus marcos, dentro das suas fronteiras, retendo essa juventude ou trazendo de volta, porque muitas vezes o jovem fez o ensino médio e o ensino básico na rede pública, vai para as grandes cidades fazer faculdade, um mestrado, doutorado e fica. Se a gente tiver um programa adequado de desenvolvimento de conhecimento e ciência nas cidades, ele retoma. E isso é bom, porque você gera uma classe média, né, uma franja da sociedade com salários altos. Esses serviços, salários altos, geram uma riqueza interna, né, porque vão comprar produtos mais sofisticados, cinema, teatro, restaurantes, supermercados, né, veículos, enfim. E isso gera uma cadeia produtiva, né? Cada um ou dois, cada real que você coloca na ciência, já está provado, né, retorna 12 em riqueza. Né? Você tem uma ideia, tem um estudo aí, o Márcio, só para encerrar essa fala aqui, né? Para cada real que o governo federal coloca na Embrapa, ele retorna 12 reais para a economia brasileira. Né? Então, é uma coisa até um pouco inteligente, né? Botar um dinheirinho ali, fazer investimentos continuados em ciência nos municípios. Celso, essa questão, você comentou essa questão da ciência dos municípios, e aí puxando um pouco desse gancho, você acha que essa questão da pandemia sensibilizou mais
os governos para a questão da importância de se ter um sistema de ciência e tecnologia, seja ele municipal, estadual ou federal? Você acha que os entes públicos se sensibilizaram um pouco mais com isso, ou a gente vai virar essa pandemia olhando da mesma maneira que estamos olhando recentemente, né? A ciência assim meio que de lado, né? O não dando a devida importância para a ciência e tecnologia. Como é que você vê isso? Márcio, eu acho que vai mudar o mundo, sim. Não imediatamente, essas coisas não acontecem de um dia para o outro, né? Quando acabar a pandemia, está acabando, as pessoas, a primeira coisa a fazer é voltar para o shopping, para a loja, para o cinema, para o restaurante, para a sua rotina anterior. Mas é normal, é um sentimento humano, né? Querer fazer as coisas as quais lhe davam prazer. Mas eu acho que com o tempo isso vai acabar a reflexão, os entes, né, as instituições que pensam em inteligência, que produzem inteligência, os órgãos de Estado, as empresas, as grandes corporações, essas organizações começarão a pensar numa nova forma de viver, que elas precisam responder, porque o impacto na economia foi muito forte, né? Veja quantas companhias aéreas vão quebrar, as fábricas de automóveis, os restaurantes aí em Petrópolis, né? Tem uma rede de restaurante muito competente, muito boa, né? Quantos restaurantes não vão voltar depois desse processo, né? Hotéis que tiveram que fechar. Então, os próprios agentes econômicos, os agentes públicos vão pensar em soluções e uma nova forma de viver. E eu acho que nisso as pessoas vão ter uma percepção melhor da ciência. Uma coisa já está clara, né? O Sistema Único de Saúde está aprovado, é uma jabuti brasileira, uma jabuticaba brasileira muito boa, muito necessária e fundamental para o povo brasileiro. A outra coisa, o discurso das privatizações, aquilo de acabar com a economia, com a indústria nacional. É mais barato comprar lá fora. Está provado que tem que comprar aqui dentro. Tem que ter reserva de mercado, tem que produzir remédio aqui, tem que produzir luva, tem que produzir máscara, né? Tem que produzir roupa. Né? Isso também está ficando provado, tem que provar. Alimento a gente já produz, né? Que bom. Então, eu acho que isso vai mudar bastante o comportamento dos governos, das organizações e depois das pessoas e da sociedade como um todo. Eu acredito que sim. Celso, a gente está chegando ao final da nossa segunda parte da entrevista, né, do nosso programa. E o que você comentou agora, eu fiquei assim um pouco chocado nessa pandemia da gente estar importando máscara, por exemplo. Então, assim, são coisas que, é claro, tem uma certa sofisticação e tudo mais, mas são coisas que muita gente que acreditava que exportar a indústria para a China, vamos dizer assim, né, ou para outros países, era uma solução, acabou vendo hoje que, no meio de uma crise estratégica, uma nação, um país, um Estado, ter suas bases industriais muito bem estabelecidas. Celso, a gente vai encerrar nossa segunda parte aqui da nossa entrevista. A gente vai ter uma outra entrevista falando sobre ciência e tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, aí no meio de um processo de revisão da lei estadual, e a gente quer um espaço no interior do Estado onde o investimento seja mais efetivo na área de ciência e tecnologia, como todos nós aqui estamos com essa bandeira. Obrigado, e sua palavra final na segunda parte da entrevista, Celso. Márcio, um prazer estar com você novamente, né? Vamos continuar com outro tema em breve, né? Mas eu acho importante esse espaço, acho muito legal esse papel aí da TV Petrópolis, né? De manter um espaço da ciência, focado nesse assunto, a tua dedicação a isso, junto com a Leila, né? Que você também se dedica bastante, né? Porque a compreensão da população como um todo da importância da ciência é fundamental para que os governos façam ações concretas nesse sentido. Prazer estar com vocês. Obrigado, Celso. Estamos encerrando mais um programa Ciência em Movimento. Fique com a gente na nossa próxima entrevista. A gente se vê mais tarde. Cuidem-se. Um grande abraço a todos. Tchau.